Graças ao movimento feminista, os homens modernos estão mais livres, mais ricos e menos presos a relacionamentos tóxicos. Veja bem, temos tempo, os homens têm liberdade geográfica, liberdade patrimonial e várias outras liberdades. Então, hoje, esse tempo é o tempo dos homens solteiros. Nesse vídeo, vamos descobrir por que você, homem solteiro, deveria estar agradecendo as feministas e o movimento feminista todos os dias. Eu sou Reno Ribeiro, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Eu sou PhD e mestre em administração, engenheiro mecânico, com várias pós-graduações, especializações, MBAs, vários livros, artigos publicados, participações em congressos nacionais e internacionais. Então hoje nós vivemos o fim da pressão para casar. Antes do feminismo, a sociedade ela esperava que todo homem fizesse a mesma fórmula de sempre, que arrumasse um emprego estável antes dos 30, isso aí, logicamente, é necessário, que comprasse uma casa, que encontrasse uma esposa e sustentasse a família. Então era mais ou menos o roteiro básico do homem, a jornada do homem numa sociedade, numa família tradicional. E hoje em dia o que acontece? Ninguém mais liga, ninguém se importa com você, se você é solteiro, se você é casado, se você mora numa cidade grande, ninguém vai ligar. Se você mora numa cidade pequena, o pessoal pode falar alguma coisa, mas não é a mesma coisa que antes. As mulheres, logicamente, não precisam mais de maridos para sobreviver. E os homens, eles não são mais julgados por, ao invés de priorizarem a família, esposa e filhos, eles priorizem a carreira, hobbies ou liberdade. Um solteirão, entre aspas, já não é um fracassado, é simplesmente um homem livre que tem que fazer as suas próprias escolhas. Olha aqui, mais tempo para o lazer, mais tempo para hobbies, mais tempo para o seu próprio aperfeiçoamento. Ou seja, você pode viver para si mesmo sem culpa nenhuma, focando no seu próprio desenvolvimento pessoal, na sua carreira, no seu lazer, né, tendo mais horas livres para que você possa fazer o que você bem entender. O sexo sem compromisso ele se tornou aceitável graças, né, ao movimento feminista, que foi impulsionado com a pílula anticoncepcional e os métodos contraceptivos. Antes, até a década de 50, o sexo era muito vinculado ao casamento. Os homens tinham que comprar, entre aspas, acesso sexual com o compromisso do casamento e o sustento financeiro, ou seja, o homem teria que casar para que ele pudesse ter um suprimento regular de sexo e uma companheira que fizesse o papel de dona de casa. Depois do feminismo, o sexo casual não é mais um tabu. Aplicativos de namoro, redes sociais e outros, como aquele dos fãs, colocaram o prazer ao alcance de um clique. Então, ninguém é obrigado mais a fingir que está namorando e o acesso ao sexo fácil, ele se tornou, né, acessível para ambos os gêneros. Então você tem mais opções com menos responsabilidades. Frisando que antes o sexo, o suprimento regular de sexo, ele dependeria de um relacionamento sério, de um conhecimento. Você teria que conhecer a família, teria que conhecer a sua futura esposa, ter um tempo de castidade, de abstinência sexual, até que você pudesse casar e ter um suprimento regular de sexo. Então, os relacionamentos, eles não são mais uma prisão, nem para as mulheres e nem pelos homens, porque o feminismo acabou com o modelo do homem provedor e da mulher dona de casa e dependente do marido. Foi o feminismo que fez isso. Não sou eu que estou dizendo, não são os homens que estão dizendo. O feminismo prega exatamente a igualdade, somos iguais. Então,
isso aconteceu. O homem deixou de ter o compromisso do casamento para ter a contrapartida de uma mulher dona de casa e do sexo. E por que isso, homem, é bom para você? As mulheres hoje, elas trabalham, se bancam ou totalmente ou parcialmente. Então você não precisa sustentar ninguém, você não precisa ser o salvador de ninguém, você não precisa ser o provedor de ninguém, graças ao feminismo. Então, parabéns ao feminismo. Se um relacionamento acabar, ela não leva ou não levaria metade dos seus bens, a menos que você case com comunhão parcial ou total de bens, mas aí a culpa é sua. Você pode escolher. Hoje em dia, já que as mulheres trabalham, parceira que divide em contas, ou ficar simplesmente solteiro e gastar o seu tempo somente em você, ao invés de gastar o seu tempo em relacionamentos fracassados ou tentativas fracassadas ou apps de namoro, coisas que muitas vezes frustram, levam a um burnout emocional, a um burnout emocional. Então os homens também, eles estão livres para serem mais emocionais se eles quiserem, porque o feminismo ele quebrou esse estereótipo do macho durão. Você pode chorar, você pode ser reservado. Eu aconselho que você seja reservado, porque apesar dos ganhos do feminismo, ainda não se admite que o homem tenha sentimentos, que o homem chore, por exemplo. Mas divida, chore com seus amigos, chore com pessoas de sua confiança. O importante é que você não é mais o herói da relação. Você, entretanto, para que você possa tratar da sua saúde mental, da sua saúde física, você deve procurar um médico para fazer os seus exames regulares, seu check-up, procurar um terapeuta para cuidar da sua saúde mental, além de cuidar do seu corpo, da sua alimentação, do seu sono, todas essas coisas que vão te ajudar a manter uma vida em equilíbrio, com saúde, paz, alegria e também, por que não dizer, a espiritualidade, buscar o divino. Então, hoje em dia, nós podemos dizer não aos relacionamentos tradicionais, aos papéis tradicionais, já que a mulher abriu mão de seus papéis. Em contrapartida, elas também nos tiraram a obrigação, porque antigamente os homens eram obrigados a casar pela família, pela sua própria família, pela família da moça, pela sociedade, pela igreja, por uma série de instituições. O homem era obrigado a casar e permanecer casado, mesmo com mulheres tóxicas, mulheres ruins, porque se dizia ruim com ele, melhor sem ele, ou ruim com ela, melhor sem ela. E o divórcio ele significava vergonha. Ser solteiro significava um fracasso. Hoje em dia você tem a liberdade, graças ao feminismo, de rejeitar relacionamentos ruins sem ter uma pressão social. Você pode ficar solteiro e ser feliz dessa forma. Você pode fazer o que você quiser da sua vida. Ou seja, você pode priorizar o seu bem-estar em vez de buscar uma família e uma mulher tóxica e um relacionamento tóxico. Então, vamos agradecer ao feminismo, às feministas que nos libertaram das nossas obrigações, das nossas atribuições, porque eu lembro que antigamente os homens casavam meio que forçado para poder ter uma relação, sexo. Então, simplesmente o feminismo libertou os homens sem querer, já que as mulheres, as feministas, lutaram por igualdade. Nesse processo, elas acidentalmente, ou não, elas deram aos homens mais liberdade sexual, porque elas têm mais liberdade sexual, menos obrigações financeiras, porque já que elas podem trabalhar, são independentes, a gente não precisa, os homens não precisam financiarem, serem os salvadores, serem os provedores. E o fim do estigma de solteirão, já que não ter um relacionamento se tornou normal, se tornou de praxe, é uma opção de vida. E você hoje tem o direito não de colocar a sua família, mas a sua própria felicidade
em primeiro lugar. Antigamente as pessoas se anulavam pelas famílias, se anulavam pelos parceiros, se anulavam por N motivos e por N pessoas. Então, homem solteiro, divorciado, da próxima vez que reclamarem do feminismo, lembre-se, elas lutaram pela independência e nos deram a nossa liberdade de brinde. Então agradeça todo dia. Quando você vê uma feminista na rua, você diga, se você puder dizer obrigado, você lutou pelos seus direitos, eu estou com você, porque você também nos libertou das nossas amarras. Então, eu tenho uma pergunta para vocês. Se o feminismo deu aos homens tanta liberdade, por que então você ainda se preocupa com o que os outros pensam da sua vida sexual e amorosa? É isso, gente. Obrigado por assistir até aqui. Um grande abraço. Até nosso próximo vídeo. Tchau, tchau. E aí você curte aqui a piscina. Então tem dia que a gente não quer andar, não quer passear, quer só curtir o nosso Airbnb, a nossa hospedagem, ficar de boa, né? Sem fazer nada, só relaxando. E isso graças à revolução tecnológica e ao feminismo, que nos libertou das nossas obrigações. Obrigado, até nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.